Boa noite, igreja. Eu sou da Igreja da Paz do Senhor. Prometo que agora eu vou falar com o microfone bem pertinho da boca, né? Que da outra vez estava meio nervoso, falei um pouco longe. Queria agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade, agradecer ao pastor, ao Jefferson, líder dos homens, mais uma vez pela oportunidade. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia em Ezequiel 40, e vamos ler o versículo de 1 a 4. Aleluia. Glória. Aqui na minha Bíblia está o título O Novo Tempo. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, vi um homem cuja aparência era como a de bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir. E que estava em pé na porta. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois a casa de Israel tudo quanto vires. Aleluia. Amém. Pode se colocar de sentado. Glória a Deus. Aqui, só para a gente poder entender um pouco o contexto da palavra, Ezequiel é um profeta, todos nós conhecemos. Ele foi profeta e sacerdote também. Ele foi levantado por Deus para que ele venha anunciar o juízo e a esperança também ao povo naquele momento de exílio que o povo estava passando. Porque, para quem não conhece a história do livro do profeta Ezequiel, o que acontece? O povo ele estava em exílio por causa da sua desobediência com Deus. Eles estavam com, como eu posso dizer, eles estavam com idolatria infiltrada neles. É como o nosso irmão Robson falou na palavra introdutória. O povo não estava sendo obediente. E por causa disso, Deus fez eles caírem em exílio pela Babilônia. E o livro de Ezequiel são 48 capítulos, onde o livro é dividido em 3 partes. No capítulo de 1 a 24, é a história de como Ezequiel é levantado a profeta e anuncia a visão de Ezequiel sobre a queda de Jerusalém. Dos capítulos de 25 a 32, ali a gente vai ver Ezequiel profetizar, anunciar castigos contra nações vizinhas de Israel. E no restante dos capítulos do livro, a gente vai ver que é do 33 ao 48, Ezequiel vai vir profetizar esperança para o povo. Porque como no início do versículo, o povo já estava em 25 anos de cativeiro em exílio. E a gente para pensar sobre isso, e a gente vê que o povo estava exilado, o povo estava sem esperança, e mesmo assim Deus vem e dá uma palavra de esperança para o povo. E assim é com todos nós. E isso nos leva a pensar da seguinte forma: o que Deus quer nos mostrar quando tudo parece perdido? Assim como o que aconteceu com o povo de Israel. Aleluia. O versículo 1, o primeiro versículo, Ezequiel vai dizer que o povo estava no 25º dia, no 25º ano de cativeiro. Ou seja, o povo estava sem a cidade de Jerusalém, a cidade tinha caído, o povo estava em exílio já fazia 25 anos, a situação do povo era extrema. O povo estava desanimado, estava sem tempo, estava sem terra, estava sem esperança. E isso tudo por conta da desobediência que o povo estava com Deus. E não é diferente. O que acontece? No mesmo versículo, na palavra seguinte, no mesmo versículo,
o texto vai dizer assim, que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, e Deus levou o profeta em espírito para mostrar que há esperança, levou ele para um lugar para mostrar a ele que há esperança, que Deus não esqueceu deles. E muitas vezes, se a gente pegar na simbologia, o exílio, às vezes, é comparado, é igual às nossas crises pessoais. Assim como Ezequiel, assim como Israel estava longe de casa, sem esperança, enfrentando lutas, muitas vezes somos assim também na nossa vida pessoal. A gente está perdido, a gente está sozinho, a gente está desolado, o texto vai nos dizer que a mão do Senhor foi sobre Ezequiel e foi mostrar a esperança. E é assim com nós também. Quando a gente para ver aonde o Senhor quer nos levar, a gente vai ver que mesmo no meio das aflições, Deus tem para a gente um futuro, Deus tem vida nova, Deus tem uma esperança para nós. E resumindo esse versículo, ele quer nos ensinar que mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo nos piores momentos, Deus está conosco, Deus está olhando para nós. Ele está agindo, ele não esqueceu da gente. Mesmo a gente estando em desobediência, mesmo a gente não merecendo. No versículo 2 de Ezequiel, a Bíblia, o capítulo vai nos dizer que Deus levou o profeta em visão, em espírito, levou ele em espírito para a terra de Israel em um monte muito alto. E ali ele deixou Ezequiel. E dali, Ezequiel ao sul, ele enxergava uma estrutura de uma cidade. Aqui a palavra, ela está querendo nos dizer nesse versículo, Deus está querendo nos mostrar que a Babilônia representa para a gente lugar de provação, lugar de sofrimento. Mas que Deus nos leva ao monte, nos leva a um lugar alto, um lugar de privacidade, nos leva a um lugar de perspectiva para que a gente possa ver a cidade, para que a gente possa ver o significado da restauração da esperança. Porque o versículo vai deixar claro que quando as nossas crises são intensas, elas nos cegam, elas nos deixam cegos, a gente não consegue ver, a gente não consegue pensar, a gente não consegue sentir direito. Então Deus dá um jeito de fazer a gente ir para os lugares mais altos para que a gente possa ter uma nova visão, uma nova perspectiva da situação, que não tem nada perdido, que não tem nada. E isso é normal, porque afinal nós somos humanos, a gente tem uma visão limitada e sem Cristo, sem Deus, a gente não consegue ter uma visão do além. No versículo 3, Ezequiel vai dizer que ali ele vê um homem cuja aparência era de bronze, era como bronze, e que esse homem segurava um cordel de linho e uma cana de medir. Para quem não sabe, o cordel de linho era um rolo de corda que eles, naquela época, eles esticavam para medir longas distâncias. E a cana de medir era como um pedaço de madeira, tinha mais ou menos uns 3 metros e eram para medir paredes, altares, e o homem carregava isso em suas mãos. Mas simbolicamente a gente vê que esse homem, com aparência de bronze, esse homem claramente, ele é uma figura celestial enviada por Deus para guiar Ezequiel. E isso nos ensina que Deus também nos guia em meio às aflições, em meio às nossas lutas, em meio aos nossos problemas. Porém, Deus não nos guia com o homem de bronze. Deus nos guia através do Espírito Santo que está em nós. Deus nos guia através do amor de Jesus Cristo em nossa vida. E quando a gente para buscar, quando a gente para perceber isso, é que as coisas começam a acontecer. Não querendo sair muito do texto, só uma curiosidade. Ali o bronze ali citado, ele tem uma simbologia que o bronze significa força, pureza e juízo. E isso é muito forte. Para não perder o raciocínio, o versículo 4, Ezequiel vai dizer que o homem de bronze, ele vai dizer 4 coisas para ele. Ver com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, põe no teu coração tudo quanto te fizer, porque você foi trazido aqui para anunciar ao povo tudo que você vai ver. Boca seca. Muito nervoso.
Aqui o texto vai nos mostrar claramente que essa figura celestial, essa figura enviada por Deus, ele quer que Ezequiel ele fique atento a quatro, ele dá quatro ordens para Ezequiel: ver, ouvir, guardar no coração e anunciar. Porque a palavra é incrível, porque quando a gente só lê, a gente não entende muito o contexto. Mas se a gente parar para se colocar no lugar de Ezequiel, Ezequiel era humano, homem, estava exilado, e assim como eu disse antes, estava fora de casa, a cidade estava destruída, ele tinha que profetizar juízo sobre um povo que estava sem esperança. Imagina a situação dessa pessoa. E o homem quer que ele preste atenção, quer que ele ouça, quer que ele veja, quer que ele guarde no coração, quer que ele anuncie o que ele vai ver, porque aquilo ali é uma promessa de esperança para o povo. Porque que se a gente parar para entender, quando o homem dá aquela ordem para Ezequiel, pelo seguinte: nossas crises nos cegam, a gente não consegue enxergar. Nossas aflições, nossos problemas, elas abafam a voz de Deus em nosso coração, a gente não consegue ouvir a Deus. Nossos problemas, eles pesam no coração, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, e nossos problemas, elas abafam a voz de Deus dentro de nós. Então, o homem, ele quer que Ezequiel preste muita atenção no que ele vai lhe mostrar. Por quê? Porque em meio às lutas, a gente tem que ter em mente que em meio às lutas, a gente não pode deixar cegar, não pode deixar ficar surdo, a gente não pode deixar de sentir no coração. Porque é assim que o inimigo nos neutraliza. Em meio às lutas, a gente deve pedir a Deus olhos espirituais para poder enxergar além do caos. A gente precisa pedir a Deus que buscar silêncio, a gente precisa buscar silêncio, nosso silêncio interior, para a gente poder ouvir a Deus na palavra, nas nossas orações. A gente precisa lutar para que não deixar o nosso sofrimento, tirar a fé que nós temos em nossos corações, para que essas batalhas não venham a nos jogar por terra. E o mais importante de tudo, o anunciar, que ele quer dizer transformar nossas dores em testemunho vivo de esperança para outras pessoas. E para concluir, a gente aprende com esse capítulo 40 que mesmo o povo em exílio, o povo se sentindo abandonado, o povo se sentindo em lutas assim como nós, Deus não abandonou o povo, Deus não deixou de dar uma visão de esperança para o povo. E uma coisa que eu queria compartilhar hoje com a igreja, que mexeu muito comigo, que antes de eu preparar eu já tinha preparado essa palavra, mas eu confirmei essa palavra, que essa semana a pastora foi e falou assim: gente, botou no grupo, quem pudesse chegar na igreja às 14 horas, para chegar, que aqui ela ia dizer o que ia acontecer. Eu vim. E aqui ela falou várias coisas, entre essas coisas, uma coisa que impactou meu coração, vou falar com minhas palavras, não sei se ela falou de outro jeito, mas eu entendi dessa forma, que a nossa igreja, a nossa casa, a Igreja Cristã Segundo do Raso, ela está crescendo, ela está caminhando em frente. E da mesma forma que isso está acontecendo, as nossas lutas se intensificaram. Mas não quer dizer que a gente não tem nossas lutas, a gente sempre teve nossas lutas, mas elas se intensificaram, tanto familiar, quanto amorosa, quanto financeira. E isso ficou na minha cabeça. E a irmã Joelma falou assim, contou um testemunho pra gente. Eu fiquei maravilhado com esse testemunho. E eu me perguntei a ela se hoje ela podia contar esse testemunho pra gente, porque um testemunho é uma forma de da gente também pregar o evangelho, é uma forma de a gente avivar a fé nos corações de outra pessoa. E para concluir, eu queria saber se a irmã Joelma poderia vir contar esse testemunho bonito que ela contou para a gente na segunda, porque eu acho que agrega muito a palavra e vai agregar muito aos nossos corações, porque é um testemunho muito forte. Amém? Só os irmãos para participar. Aconteceu para nós, gente. Irmãos, eu estou encantado, maravilhado com esse Deus que a gente serve. Aleluia. O meu testemunho foi que a maioria das vezes a gente está abraçando os irmãos
Mas só Deus sabe, às vezes, como nós nos sentimos por elas. Às vezes, por dentro sangrando, mas crendo que o nosso Deus ele vai fazer. E vocês são pérolas. Então, a gente não pode passar para vocês o que a gente está passando, porque, como a gente sabe, né? Fecha a porta do seu quarto, ele fala com Deus, é ele que vai resolver isso. Aleluia. E nós estávamos passando por um aperto. Eu e o Silvio, como todos sabem, o superintendente do autônomo, ele hoje está no ramo dos veículos e ele vende, compra os carrinhos dele. E por um tempo, essa venda parou. Parou, irmãos, completamente. E nós ficamos desesperados porque é o nosso ganha-pão, né? Hoje eu não trabalho mais, né? Trabalhei, hoje eu não trabalho mais, então eu dependo todo mundo. E um dia que a gente tinha, a gente foi pagando, foi vivendo, foi pagando tudo, porque naquele momento a gente não tinha mais. Acabou de dinheiro. E a gente crendo que Deus ia entrar com tudo isso. E estava nervosa, desesperada, assim, também nada de Deus falava. Deus, olha, a gente não sabe mais o que fazer. Descansa. Calma o seu coração. Não é na sua hora, é na hora de Deus. Creia. Mas não só o ser humano. Olha que você vai descansar, sabendo que na semana que vem chega um boleto, cartão de crédito, e a gente fica pedindo Deus, e a gente vai fazer a nossa vida. Quando chegou na sexta-feira, irmãos, eu dobrei o meu joelho no meu lado de socorro para Deus. Senhor, nos socorre. Nos socorre porque a pessoa agora não está fome, a gente não sabe mais o que fazer. Aí, no sábado, teve a consagração maravilhosa. Deus falou profundo com muita gente. Fomos embora. No caminho, o Silvio falou para mim assim: Joel, não tenho dinheiro para pagar nada, estou liso. Senhor da glória, Jesus. Mas, irmãos, esse Deus que a gente serve, é um Deus de providência, é um Deus maravilhoso, é Ele que faz na hora certa. Creia, faça para Ele, Ele vai fazer para você, com certeza. Irmãos, a vizinha passou no domingo, nós passamos no domingo junto, eu ia para a família dela. Na segunda-feira, e agora? Agora, gente, o cara aconteceu, eu tenho que pagar. Eu vou fazer tudo da minha vida, Senhor. No domingo à noite. Na segunda-feira, de manhã cedo, irmãos, 7 horas da manhã. Subi, saiu, fui na rua. A minha vizinha de frente falou para ele assim: ó, meu irmão está no carro. Aí ele foi e falou assim: vamos lá. Aí ela disse: quando eu vou fazer uma galeria, na volta eu vou lá com você. Amém. Seu filho foi. Para honra e glória do Senhor, seu filho voltou com o Deus na porta. Levanta para ver se boa, a gente não sabia que ela me trouxe. Olha só, eu sei que eu vou providência, Deus. Seu filho está com Deus na conta, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, não é o nosso momento, é o momento em nosso Deus. Então, faça para Deus, porque Ele é fiel no que nós temos. Verdade, Senhor. Vai dar a bênção. Foi muito lindo. E a gente vê, é incrível como que Deus age. A gente acha que as coisas não vão acontecer. A gente, igual aconteceu com a Joel, achou que estava tudo perdido, que estava tudo, já era, acabou. Mas Deus vem e dá uma visão de esperança.
dá um caminho para seguir. Queria que a igreja ficasse de pé para a gente fazer uma oração, que esse testemunho é muito edificante, muito cheio para encher o coração de fé. Deus amado, Pai querido, eu oro a Ti nesse momento, Senhor, que Tu venhas a tomar a vida de cada pessoa aqui neste momento, Senhor. Eu não sei como essas pessoas estão se sentindo, eu não sei suas lutas, suas batalhas, eu não sei, Senhor, o que elas estão passando, Senhor, mas eu creio, Senhor, que assim como Você fez com Ezequiel, o Senhor vai levar cada um deles em sonho, em visão, Senhor, para o lugar mais alto, para o lugar mais longe, Senhor, para que eles possam ver, Senhor, a promessa que Tu tens na vida de cada um deles, Senhor. Que Tu venhas, Senhor, a cuidar de cada um deles, que a cada dia Tu venhas, Senhor, a encher cada um deles com o Espírito Santo, com a Tua graça, Senhor. Que nunca lhes falte, Senhor, nada dentro de casa, que nunca lhe falte, Senhor, o amor de suas famílias, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu venho a orar, Senhor, pelos jovens, Senhor, pela nossa juventude, Deus. Aqueles que estão perdidos, aqueles que estão abandonados, Senhor. De alguma forma, Deus, usa-nos, Senhor, para que possamos encontrar esses jovens, para que nós possamos, Senhor, de alguma forma, através do Espírito Santo, Deus, resgatá-los, Senhor, de alguma forma trazê-los, Senhor, para os Teus caminhos, Senhor. Faça o Teu agir, Deus, pois Tu és perfeito em tudo que fazes, Senhor. Senhor, te agradeço, Senhor, por esta igreja, Senhor, por esta casa, Senhor, por essa casa, porque essa casa, Senhor, tem sido uma bênção, Senhor, na vida de muitos de nós, Senhor. Essa casa tem sido farol em minha escuridão, Deus. Toma, Senhor, nossos líderes, a Gabi, o Edmilson, em Tuas mãos, Senhor. Continua, Senhor, avivando esse projeto no coração deles, Senhor. Continua queimando, Senhor, o coração deles, Senhor, em questão à igreja sendo do raso, Senhor. Continua, Senhor, usando pessoas aqui dentro, Senhor, no ministério, os líderes, os varões, as mulheres, Senhor, dessa igreja que são uma bênção, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço mais uma vez por este dia maravilhoso, por essa noite, por esse culto. Mais uma vez por tudo, muito obrigado por tudo. Amém, amém